Será que você conhece verdadeiramente a fé católica? Será que você tem vivido esta fé? Olha, hoje, para dar continuidade à nossa escola de formação, nosso caminho catequético, conhecendo profundamente a fé da igreja, para melhor vivê-la, para mais amá-la, eu tenho a alegria de receber hoje aqui a Thalita. Seja muito bem-vindo, Thalita, à nossa escola de formação. Você, com seu testemunho que tem se tornado cada vez mais conhecido e que tem iluminado o coração de tantas pessoas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, irmã Raquel. É uma grande honra, mais uma vez, estar junto com vocês, trazendo mais informação, né, para o nosso povo católico, para as pessoas que estão querendo conhecer mais sobre a fé católica e falar sobre nossas experiências de fé. Essas experiências que validam cada vez mais, né, o caminho que nós estamos seguindo, que nós viemos a estar construindo também. E que hoje seja mais um momento muito produtivo, né, que muitas novidades também, como a gente conversou anteriormente, né, que o testemunho que foi vivido, que nós vivemos, né, na minha família, ele possa tocar corações, possam estar transformando também corações através da obra que o Senhor fez em mim, né, porque é através da obra que o Senhor faz em nós somos apenas instrumentos, né, e Ele vai tocando, plantando a sementinha onde Ele quiser germinar nos corações. Gente, Thalita é uma mulher de muita fé, né? Foram muitos anos, uma mulher de muita fé, mas com algumas dificuldades. Quais as dificuldades da Thalita? Dificuldade com Nossa Senhora, muito. Ela chega a dizer num dos seus testemunhos, né, podcast, dizendo: o meu problema era Nossa Senhora. O problema era Nossa Senhora. Então, dificuldade com Nossa Senhora, dificuldade com a questão das imagens, não é? Uma compreensão diferente do que seriam as imagens. Dificuldade com os sacramentos, como a confissão, com o terço, enfim. Algumas dificuldades no caminho da Thalita, mas hoje uma mulher que ama Nossa Senhora, filha de Maria, que compreende, não é, o uso das imagens, como é que isso se dá, como é que é isso dentro da igreja, a oração do texto, a oração do rosário, os sacramentos, a confissão. Então, talvez as dificuldades da Thalita sejam hoje as suas dificuldades. Bom, vamos conhecer esse testemunho e à luz da palavra de Deus, daquilo que ensina a igreja, vamos vencer essas dificuldades juntos. Eu tenho certeza que será um momento muito enriquecedor para você e, através de você, para tantas outras pessoas, como aconteceu também na vida da Thalita. Thalita, vamos lá, vamos com esse testemunho, como é que você, depois de tantos anos, vivendo uma fé, né? Vivia uma fé. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aí no seu caminho que de repente você foi chacoalhada, você foi desperta e disse: espera aí, será que eu estou vivendo a fé de sempre? Será que essa é a fé da igreja? Será que essa é a fé de fato ensinada, testemunhada, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo? Conta essa história pra gente. Então, né, acontece que aconteceu Diego primeiro. Acontece Diego na minha vida, né, e Diego como um católico, um cristão católico fiel à Santa Igreja, fiel à doutrina da Santa Igreja, começa a testemunhar sua vida para mim. Como lhe chamou a atenção, né, ele disse que precisava ser o melhor católico que ele pudesse ser. Só que isso aí eu só soube depois, né? Na hora eu não sabia, mas ele estava buscando ser esse testemunho vivo na minha vida. E eu vivia uma fé de maneira muito piedosa. Eu vivia uma fé que, eu dizia assim, eu era uma protestante, mas uma protestante fiel ao que eu conhecia, né? Mas hoje eu sempre falo nos meus testemunhos que só é possível a gente amar aquilo que nós conhecemos. E eu não conhecia nada sobre a Santa Igreja, além do que me era ensinado durante muito, muito tempo, né, de protestante, e de certa maneira, muitos ensinamentos errôneos, que não tem nada a ver com a Santa Igreja, e hoje eu percebo isso, mas ensinamentos populares, do senso comum, do que pessoas acreditam que é a Santa Igreja, e aí eu não tinha como amar a Santa Igreja, né, porque o que eu conhecia sobre a Santa Igreja eram pensamentos de senso comum, e não o que a igreja verdadeiramente é. E a partir de Diego começam a surgir esses incômodos, porque eu digo, epa, não está certo não, isso aí não, que eu estava vendo não, é diferente. Thalita, só fazer um parêntese aqui, porque quando a senhora falou assim, eu vivia a minha fé de maneira assim, na minha cabeça, assim, era total, eu era comprometida com esta fé. Isso. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque
quantos irmãos, né, a igreja fala os irmãos separados, mas de fato eles estão comprometidos com aquilo em que eles creem e são testemunhos, são luzes no meio deste mundo. Eu digo isso porque eu me lembrei agora que no meu caminho de conversão, Deus colocou uma grande amiga, e ela protestante. Sim. Eu estava cercada por muitos católicos, e eu quero testemunhar isso publicamente, estava cercada por esta pessoa, esta amiga protestante. E não foram as minhas amigas católicas que me conduziram a uma verdadeira conversão, mas foi essa amiga protestante. Não estou aqui colocando a nossa conversão e a responsabilidade no ombro de ninguém, entendam. Mas estou querendo dizer que, como eu agradeço a Deus, foi aquela amiga, uma amiga de faculdade, colega, protestante, que me chamou assim, que me chamou para a realidade e disse assim, sua vida está incoerente. Não com palavras, ela era muito silenciosa, mas com testemunho de vida. Então, eu agradeço a Deus por essa amizade que me trouxe para essa vivência da fé. Então, estou dizendo aqui porque o quanto nós temos o respeito, não é? E quantas pessoas hoje, protestantes, que buscam viver realmente com radicalidade a fé, e eu quero acolher cada uma dessas pessoas. Né? Então, só queria fazer essa ressalva aqui. Fecha parênteses, vamos lá para o Diego. Perfeito. E é importante também a gente perceber, né, que nesse processo, quantas pessoas, inclusive, acompanham, né, esse processo de crise com a fé também, sim, em relação ao conhecimento, mas que vivem essa fé de maneira real, né? Buscam aquilo que acreditam e seguem aquilo que acreditam, que conheceram, às vezes, desde criança, que foi assim o meu caso, né? Foi apenas batizada na Igreja Católica. E quantas vezes nós sabemos que os nossos irmãos protestantes buscam sim estudar a Escritura, né? E muitas vezes é aquilo que eles conheceram, né? Assim como eu fazia, porque a igreja protestante me ajudou muito nesse processo de conhecimento da Escritura, de estudo. Me incentivou muito durante minha vida. Faz parte da minha base, da minha construção, né? O que me incentiva hoje a ser uma ótima católica, no sentido de continuar fazendo isso. É o que faz hoje, quando eu me converto, eu digo ao Senhor isso. Eu digo, Senhor, eu não preciso de nada que me convença mais. Que o que a Santa Igreja diz é o que verdadeiramente é. Eu não preciso, porque depois das experiências que eu vivi, que a gente vai conversar já já, eu disse ao Senhor que eu não precisava de mais nada, mas que eu iria estudar para que eu pudesse defender a minha fé, ter diálogos, né, saudáveis, com irmãos protestantes, com irmãos católicos que às vezes também não têm informação suficiente, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa ser luz, né, também na vida dessas pessoas. E quando o Diego chega na minha vida, ele chega sendo essa luz. Né, exatamente essa luz. Ele chega e começa a me passar informações que eu não sabia da Santa Igreja. E começa a despertar curiosidade. Começa por aí. E eu lembro que eu fiz um questionamento que eu disse assim, meu Deus, depois de tanto tempo que eu achava que era eu que ia convencer ele a se tornar protestante comigo, será que vai ser eu que vou ser católica? Porque eu comecei a ver nele o exemplo de fé, de cristianismo, né, que eu dizia assim, é esse o marido ideal, é esse um homem que tem um olhar para a família, para a construção de família, é esse olhar que eu desejo que me acompanhe durante a minha vida. Aí eu dizia, mas Jesus, mas tinha que ser católico com esse olhar? Tinha que ser católico, Jesus? Então, deixa eu entender, a senhora é protestante e ele católico, ambos isso, vivendo a radicalidade da fé. Sem crise nenhuma. Mas ele olhou assim e disse, espera aí, um de nós dois está errado. Porque tem coisas aqui tem coisas que nos unem, mas tem coisas que nos dividem. Então, não é possível que nós dois estejamos certos. Então, como foi isso? Vamos estudar? Como é que foi esse processo aí? Isso. Eu, de certa maneira, Diego sempre foi muito mais paciente no processo. Eu era aquela colérica, né? Que estava assim, e aí? Onde é que está isso aqui que tua igreja ensina? Mostra aí para mim. Eu digo, qual é o embasamento para a confissão? Tudo eu perguntava para ele como curiosidade, mas também como uma afronta, muitas vezes. Porque eu até digo assim, meus embates com ele não eram muito saudáveis, não. Porque eu queria convencê-lo. Né? Ao contrário, em nenhum momento ele disse, amor, nunca orei para que Deus lhe convertesse. Porque eu sabia que seu coração era dele. E que ele estava tomando conta de tudo. E eu, ao contrário, queria convencê-lo. Então, eu sempre estava assim, buscando fazer com que ele se contradissesse, que ele não soubesse me responder. E aí eu ficava nesse processo, eu disse assim, não, peraí, vamos fazer o seguinte. Eu não quero uma família separada.
onde meus filhos tenham que decidir se vão com a mãe para o culto ou com o pai para a missa. Ou vão de manhã para a missa e de noite para o culto. E essas crianças vão crescer sem identidade, sem saber quem elas são. Não, os dois caminhos podem ser muito bons, mas elas precisam crescer com identidade, sabendo quem elas são e de qual família elas pertencem. E eu era muito mais dura com isso, sabe? Diego, não, se for necessário a gente casa e a gente vai construindo esse caminho, construir caminho, não. A gente vai decidir antes de casar. Eu sempre era bem dura com isso. E com muita seriedade também, sensatez sobre isso, porque eu sabia das dificuldades, né, de um casamento com uma disparidade de culto ou com união mista. Eu sabia que existia essa dificuldade, que não é fácil, né? A gente sabe que tem muitos casais que sobrevivem a isso de maneira sadia, construíram uma maneira, mas a gente sabe das dificuldades que se enfrenta e que nenhum dos dois acha bom ir para a igreja sem o cônjuge, né? A gente quer acompanhar, a gente quer ir para o céu junto com a nossa família, se encaminhar. E quando eu fui a primeira vez, foi num curso de noivos que Diego me leva. Era engraçado, de casais, na verdade. Um curso de casais. Eu disse assim, menina, a gente namora. Como é que a gente vai para um curso de casais? Um encontro de casais, é para gente casada. O pessoal vai dizer que já está em crise, está namorando, já está em crise. Mas, literalmente, a gente estava em crise. Uma crise de fé. E aí, eu fui com ele nesse dia, e o padre... Ele, após a homilia, terminou a missa, a Santa Missa, e teve uma palestra. E nessa palestra, ele traz na finalização uma fala. Ele diz assim, o homem é o sacerdote do lar. Ele é responsável por encaminhar sua família ao céu. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, foi por esse homem que eu orei. Agora o senhor está me dizendo isso aqui na igreja católica? Eu precisei vir aqui hoje para ouvir isso. Não, mas a sua palavra diz que nós precisamos ouvir tudo e reter o que é bom. Então, mesmo tendo sido aqui, eu vou guardar no meu coração. Totalmente assim, coração endurecido, né? E eu via em Diego esse homem. E quando eu olhava para Diego, eu não tinha dúvidas, irmã Maria Raquel, que era ele com quem eu queria casar. Eu não tinha dúvidas. E era por isso que eu sabia que era do Senhor. Porque não vinha dúvidas, medos no meu coração. Eu não sabia como o Senhor iria preparar esse caminho. Isso eu não sabia. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Que foi quando eu me questionei. Será que vai ser eu que vou me tornar católica? Porque Diego, cada vez mais que eu combatia ele estava mais convicto da fé. Eu disse, não é possível. Quanto mais eu falo, ele faz. Vamos estudar. Aí ele estudava e em busca de estudar patrística, a história da igreja. Começa a trazer informações soltas para que me despertasse curiosidade de maneira muito sábia. Nunca com embates como eu fazia. Né? Porque acho que eu não despertava nenhuma curiosidade nele. O tiro saía literalmente pela culatra. E quando ele começa a despertar essa curiosidade, foi quando eu me questionei. Será que vai ser eu? Aí depois eu mesma respondi, não vai ser eu. O Senhor não vai fazer isso comigo. O Senhor não vai fazer isso comigo. Minha vida toda eu acreditei em algo, vai mudar agora? Eu disse, não vai. E aí eu saí daquele lugar com isso na cabeça e Diego disse assim para mim, e aí, amor, o que é que você achou mais interessante lá no curso? Aí eu falei que tinha sido isso. E ele disse para mim que, por fora, ele fez assim, ai, que bom. Isso também me chamou muita atenção. E por dentro ele estava assim, que coisa boa, meu Deus. Louvado seja Deus. Era isso que eu queria que ela entendesse. Porque eu saí de lá entendendo a importância do sacramento do matrimônio. O lugar do homem no sacramento do matrimônio. E quando eu entendo aquilo, quando ele prega também durante a sua palestra, na verdade, ele fala sobre o sacramento do matrimônio, eu saio de lá com outra visão. Que nenhuma outra igreja eu encontraria, apenas na Santa Igreja. Mas aí, tudo muito abafado ainda, né? Muito verde, nada maduro ainda. Então, eu me encantei, mas ao mesmo tempo eu ia buscando uma racionalidade. Depois eu me encantava e depois eu começava a abafar aquele encanto. E eu dizia assim, não tem nada a ver. Foi muito bonito a fala, é muito bonito o que a Igreja Católica prega em relação ao casamento, mas é só isso. Não vai passar disso, não. Então, eu saía daquele lugar e já deixava morrer dentro de mim. Qualquer sementinha, eu dizia assim, vou botar terra aqui em cima dessa semente. Não quero que ela germine aqui no meu coração, não. Ei, Thalita, vamos aproveitar, né? Eu falava com a Thalita antes da gente iniciar, que eu falei, vamos aproveitar e catequizar, assim. Então, pode ser que quem está em casa esteja se perguntando, mas o que significa, não é? Que o esposo, o marido, é o sacerdote do lar. Vou deixar a Thalita trazer, então, o que significa isso, né? Para quem está em casa compreender essa palavra.
Então, a gente conversava sobre isso e falava sobre esse lugar, né, que o Senhor instituiu para os maridos, né, que é o lugar de amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E como meus irmãos, que Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. Vamos encontrar na palavra? Thalita, Vamos essa lá. aqui, ó, Efésios capítulo 5. Não é? A gente encontra bem traduzido aqui isso que a Thalita está trazendo, que é o ensinamento da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 21 e seguintes. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Aí o pessoal começa a arrepiar em casa, né, Thalita? Mas vamos explicar. A polêmica. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E continua. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. O amor de Cristo por sua igreja. A gente falava outro dia, um amor livre, total, fiel e fecundo. Dar a vida, não é? O sacerdote, ele provê, ele protege, ele zela. É isso que a igreja está ensinando. Isso. E como é bonito o plano de Deus, né? Como o plano de Deus é perfeito. E como nós temos, muitas vezes, socialmente hoje, deturpado essa visão. Porque, veja só, a palavra, ela por si só, ela é muito autoexplicativa. Sim. Mas o que acontece hoje é que as pessoas, elas pegam a parte da submissão da esposa, tornam uma polêmica, mas elas não percebem que em nenhum momento o Senhor pede que a mulher seja submissa por si só. Ela pede que essa mulher seja submissa aos seus maridos, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Então, há uma condição para essa submissão. Que o marido seja chefe do lar, dessa esposa. E como é que Cristo é chefe da igreja? Cuidando, dando a vida, amando. Tudo, fazendo tudo pela igreja, né? Se entregando pela igreja. Então, é um plano perfeito. Quem não quer se entregar à submissão de quem entrega a vida por você, né? É um plano perfeito, muito bonito. E o que acontece é que hoje, com essa luta ferrenha, né? Entre homens e mulheres, por disputa de território até agora, muitas vezes, acaba se criando uma imagem errada disso. Porque não existe a condição da submissão como homem amando essa mulher como Cristo amou a igreja. Se esquece dessa segunda parte, se usa só a primeira. E eu vivo isso hoje no meu casamento. Né? Eu vi em Diego esse chefe do lar, da casa. O homem que ora pela família, um homem que direciona a família. E é muito bonito a gente querer amar também essa pessoa, porque o amor, ele acontece a partir do momento que eu me sinto segura e amada. Se eu me sinto segura e amada, eu posso amar também. E a partir do momento que eu amo o outro também se sente seguro e amado e vai me amar de volta. E a gente cria uma relação saudável e não uma relação de disputa. E é interessante, Thalita, porque talvez essa nossa conversa encontre muitas pessoas que não tiveram esse discernimento lá atrás, então foram construindo um relacionamento, uma família, não sobre a rocha, né? Mas, enfim, são tantas nuances aqui. Sim. Mas é interessante o critério que você já trouxe desde o início, né? E aqui fica para quantas jovens que estão nos acompanhando agora. Não existe uma situação que não tenha uma saída, uma solução. Você que talvez já esteja aí com muitos anos de matrimônio, mas tem a sensação que está tudo errado. Tem jeito também. Mas em especial para jovens que estão nos ouvindo agora, é bonito. A Thalita faz assim, o Diego é a resposta da minha oração. Eu pedi ao Senhor esta pessoa. Então, rezar, não ir pela empolgação do momento, conhecer a pessoa, uma balada, uma pessoa, quantas vezes já ali alcoolizado. Então, começou difícil, para não dizer outra palavra, começou numa realidade muito difícil. Então, o caminho vai se tornando, o que já é desafiador, vai se tornando mais difícil. Então, prestem atenção, porque
a gente constrói essa relação lá desde a amizade, que evolui, não é, para um namoro, um noivado, um casamento. Veja quantas questões vocês trouxeram para a discussão antes de casar. Sim, e eu sempre falei muito isso, assim, até para Diego, dizer, olha, para mim, relacionamento precisa existir intencionalidade. E eu digo isso para pacientes minhas também, que às vezes querem, eu estou sozinha, eu não encontro alguém. Eu digo, onde você tem buscado essas pessoas? Né? Porque a gente precisa ter intencionalidade. Se eu quero me casar com um homem cristão que vive a fé, por que eu vou buscar ele num bar? Por que eu vou buscar ele numa festa? É lá que eu vou achar esse homem que vive a conduta que eu desejo? Esse homem não serve para namorar. Tá, e por que eu vou procurar ele nesse lugar? Né? Eu quero ser respeitada e amada. E por que é que eu dou ouvidos a alguém que numa conversa já não me respeita? Né? Porque as pessoas dão sinais. E a gente, por carência, muitas vezes, cai em ciladas, porque existe uma carência emocional hoje muito grande, uma necessidade de aceitação, de afeto, que faz com que muitas mulheres, principalmente, caiam em ciladas com homens que já dão sinais desde o início, que não são aquilo que elas desejam. Eu sempre pergunto assim para minhas pacientes, eu digo, tá, você está com essa pessoa, você está aqui em sofrimento, já trazendo para a terapia. Você se vê vivendo sua vida pelo resto da vida com essa pessoa? E aí o negócio começa a fazer sentido. Não vejo. Então, qual o sentido de estar hoje com essa pessoa? Né? Se não vai levar a um noivado, não vai levar a um relacionamento mais sério, a um casamento, você vê ele como pai de seus filhos? Você quer ser mãe, você sonha em ser mãe. Você vê ele como pai de seus filhos? Não vejo. Então, não faz sentido. Né? A gente precisa ter intencionalidade, porque se a gente não tem intencionalidade, a gente acaba caindo em buracos. E para sair desses buracos da dependência emocional, principalmente, vai se tornando cada vez mais difícil. Então, a prevenção é o melhor remédio. Já viu que não é cilada? Nem entra, não dá nem conversa, não dá cabimento. Né? Porque esse é um lugar que muitas mulheres caem. É a dar um cabimento, a dar aquele primeiro ouvido a alguém que, nas suas intenções, você nunca rezou por essa pessoa. Você nunca não foi por esse homem que você orou. E você sabe quando não é. Porque quando não tem dúvidas. Quando eu vi Diego, eu disse assim, meu Deus, essa aqui, ele é a resposta das minhas orações. Por esse homem eu orei ao Senhor. Com todas essas qualidades, porque o Senhor não dá nada pela metade para a gente. Quando a gente pede, o Senhor nos dá por completo. E eu achava que estava pela metade porque era católico. o que era um defeito, aos poucos se torna uma qualidade. A maior virtude. Aí eu disse, glória a Deus por isso. Mas é isso que eu sempre falo, assim. Então, hoje, esse conselho para as jovens vale muito ser carregado, né? Eu não quero, perdi meu tempo com X anos de relacionamento com tal pessoa, mas por que perdeu-se esse tempo, né? Sim. Será que desde o início eu não já percebia? Então, a intencionalidade no relacionamento é muito importante. Porque, apesar de Diego ser católico, eu sabia que ele era um cristão que dava exemplo e testemunho de fé. Então, eu sabia que ele ser católico não era o meu maior problema no final das contas. Que foi o que fez eu não ter dúvidas de que eu queria casar com ele. E aí eu não sabia qual caminho o Senhor iria preparar para que isso acontecesse. Como é que ia chegar lá. Mas eu tinha confiança plena que o Senhor iria nos dar a resposta. E a gente tem que ter aquela humildade, Thalita, de... Um exemplo, escuto, ouço essa palavra, sei que é palavra de Deus, é palavra de vida eterna. Eu escuto isso aqui, eu falo, não. Eu olho para a minha casa, para a minha realidade e falo, não, essa palavra está errada. Não, até a humildade, olhar para essa palavra, essa palavra não passa. Muita gente já passou aí, mas essa palavra ela não passa, ela é eterna. Ouvir a proclamação, ouvir esta palavra e dizer assim, peraí, alguma coisa aqui está errada. Sim. Alguma coisa na minha vida, alguma coisa aqui em casa está errada. E começar a suplicar ao Senhor. Senhor, se isso aqui é o teu projeto, se isso aqui é o teu projeto para a família, para um relacionamento, um matrimônio, então vamos lá. Me ajude, derrama a tua graça e suplicar e clamar ao Senhor. Então, realmente, é o coração humilde. Tudo aquilo que eu escuto aquilo que Deus está a falar. E se na minha vida aquilo destoa, não é a palavra, mas é a minha vida. Então, é aquela frase, né, que costuma se utilizar. Ou eu vivo de acordo com essa fé, ou vou acabar cedendo à tentação de acreditar de acordo com a minha vida, com aquilo que eu vivo. O meu próprio julgamento, né? Que é o que entra, onde entra a interpretação de cada um. Uhum. Né? Como eu interpreto essa palavra aqui, como eu acho que ela cabe aqui na minha vida, eu vou interpretar conforme ela acontece melhor para mim. E eu sempre falo para muitas moças, esposas também entram em contato comigo no
no direct do Instagram para pedir oração. Thalita, ore pela conversão do meu esposo. Eu não sei mais o que fazer. E eu sempre digo assim, qual tem sido seu testemunho? É a primeira coisa que eu pergunto. Realmente eu estou um pouco fraca na fé, não tenho ido à Santa Missa, tenho estado muito estressada em casa. E eu digo assim, olha, o maior conselho que eu posso lhe dar é o que eu vivi na pele. Meu esposo, ele precisou ser o melhor católico que ele poderia ser. Seja a melhor católica que você pode ser. Busque estar em dia, em comunhão com o Senhor, né? Porque o Senhor, ele nos direciona, e o Senhor, ele também direciona corações. O Senhor é capaz de amolecer e de endurecer corações. Então, quem sabe que essa luta que você está travando com seu marido não seja para que você busque mais com fé a Cristo e você está se perdendo no caminho, buscando outras direções. Então, muitas vezes essa conversão desse marido, dessa esposa, ela está aguardando a sua própria conversão, porque nós precisamos nos converter muitas vezes, né? Isso faz parte desse caminho que você fez de encontrar essa verdade total, não é? Porque você dizia, como é que esse embate vai se resolver aqui? Vamos lá, em busca de argumentos e tudo. E o Diego não. O Diego foi testemunhando com a vida esta fé, né? Mas eu sei que teve um reforço grande aí no meio disso tudo, um reforço do céu. E agora é hora de você falar sobre isso aqui. Aquilo que era outro grande problema. Gente, a Thalita contando é muito engraçado, né? Porque ela fala, pronto, o defeito virou virtude, o problema virou solução. Conta aqui pra gente. A maior de todas as soluções hoje, né? Meu grande exemplo de fé, de conduta cristã é Nossa Senhora hoje. Né? Você é tão racional, mas não foi o caminho que Deus escolheu para você. Não que a fé não tenha a sua racionalidade. A fé, ela, na verdade, ela supera a razão, né? Ela vai além. Mas não foi o caminho que Deus escolheu, né? Não. O Senhor, ele tem sua pedagogia, como a gente falava, né? Eu dizia assim, meu Deus, eu preciso estudar. Mas aí eu estudava só a minha fé. Eu não estudava a fé católica, porque eu não queria saber o que eu ia descobrir lá. Eu tinha medo. E aí o Senhor disse assim, peraí, não vai estudar não. Vamos lá, vou começar a mudar aqui seus caminhos. E começou a me surpreender, né? Foi quando eu converso com o meu antigo líder, que eu vou falar sobre o casamento, e descubro que eu iria sofrer uma disciplina na igreja por me casar com um católico. Porque na igreja que eu fazia parte, o católico era visto como não cristão. E o que é que aconteceu? Né? Quando eu descubro isso, eu fiquei primeiro em choque. Porque apesar de ter minhas ressalvas com a doutrina católica, eu não vi o católico como não cristão. Muito pelo contrário, eu achava assim, a gente vai se encontrar tudo no céu. Não vai ter placa de igreja lá no céu, não. Né? A gente vai estar tudo junto. Era essa a minha visão que eu tinha. Aí eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo compreendi que era aquele lugar que eu aceitava, que era aquela fé que eu proclamava e que eu precisava acatar aquilo. E aceito a disciplina. Muito pelo contrário, eu não fui brigar contra a disciplina, eu aceitei a disciplina. Disciplina era uma correção. Eu não poderia participar dos ministérios da igreja, não poderia receber a ceia do Senhor. Era quase uma sanção, assim, isso. Era uma... Entendi. Isso. E aí, quando isso acontece, Diego vai também conversar com o pároco. E aí a resposta é totalmente diferente. Meu irmão, vocês podem sim casar aqui na igreja. A gente faz um casamento misto. Ela vai ser muito acolhida. E a gente faz o casamento de vocês. Quando o Diego traz aquilo, eu já fiquei assim, constrangida. Primeiro, Jesus, eu não acredito. Aí, além de ter que você tinha para dar, não era fácil. Além de ter que dar com a notícia que, assim, a igreja vê ele como não cristão, como é que eu vou convencer Diego de que ele vai ser aceito nesse lugar? Quando o meu líder diz assim, adie esse casamento. Porque se você adiar, quem sabe daqui para lá, Deus converta o coração dele. E na minha cabeça, eu disse, não, Diego já é convertido. Diego é um cristão. E ele olha para mim e diz assim, minha irmã, Diego pode ser moralmente um homem bom para você, mas ele é um não cristão. E aí eu não aceito aquela fala. Eu disse, não, Senhor, isso não tem sentido. Mas, ao mesmo tempo, não dou o braço a torcer de que minha igreja está errada e eu vou agora para a igreja católica, não. Eu vou aceitar a disciplina. E aí, quando o Diego traz a informação, eu digo, então vamos fazer o seguinte. Ele fala para mim que estaria disposto a casar na minha igreja, mas que quando ele fala... E eu digo para ele que eu vou sofrer se eu casasse na igreja civil, num casamento civil, ou na igreja que eu fazia parte, eu ia ser disciplinada de qualquer maneira. Não era sobre casar na igreja católica que haveria disciplina, era sobre casar com um católico. Então, quando ele me fala sobre o casamento misto, eu entendo que ele não ia sofrer, porque ele não ia perder a comunhão.
Sim. Se ele casasse no civil ou na igreja que fazia parte, ele ia perder a comunhão. Eu disse, não. Aí foi meu ato de amor por ele. Se um dos dois pode ser salvo da lesão, que você seja salvo da lesão. Porque onde eu casar, eu vou ser lesionada. Então, a gente vai seguir na igreja católica. Aí foi minha primeira decisão. Vamos casar na igreja católica. Agora eu vou lhe dizer. O mais simples possível, viu? Não vai ter muita coisa católica no casamento, não. Uma cerimônia simples. Colérica. Fale logo para o padre, que a gente faz um negócio bem simples. O mínimo que tiver que ter. Mas aí... Não quero terço na mão, não quero nada disso. Não, primeiro, que quando a gente decide o casamento, eu digo pra ele, eu digo, olha, você me pediu em noivado. Eu já tinha dito pra você que eu não casava enquanto a gente não se decidisse. E você, com atrevimento, eu falei assim, ele ria muito, que eu disse, com atrevimento, você me pediu em casamento. Então, agora, vai querer casar comigo, sabendo que a gente tem fé diferente, segue uma fé diferente? Não quero terço nem imagem na nossa casa. Ele olhou para mim, assim com São José. Certo, meu amor. Amém. Não teremos terço. Isso vai me fazer sofrer muito. Mas eu aceito. Tá certo. Eu digo, me aceitou muito fácil. Mal sabia eu do que estava por trás dessa aceitação e dessa calma. Paciência de São José. Estava lá, eu disse, certo, aceitou. Eu disse, pronto, então agora a gente vai casar na católica. Pouco tempo depois ele diz assim, olha, mas tem uma condição, a gente vai ter que fazer um curso de noivos. Independente de você não ser católica, a gente precisa fazer essa preparação para casar na igreja católica. Eu disse, tá certo, vamos fazer na paróquia daqui mesmo, que lá nas paróquias do interior é um curso de uma tarde, bem curto, resumido. Aí ele fez, não, eu queria algo mais completo para a gente, já que a gente já tem essa questão de casamento misto, quanto mais a gente conhecer, melhor. Aí eu olhei. Homem sábio. Aí eu disse assim, muito esperto você. Ele, mas não é não, porque a gente vai aprender sobre vida financeira, criação de filhos. Aí já me encantou, né? Eu quero isso mais completo mesmo. Eu disse, vamos lá. Aí a gente foi, lá em João Pessoa. A gente saía de 15 em 15 dias para ir para esse curso, lá em João Pessoa. No primeiro dia do curso, eu tive uma crise de choro, de ansiedade, acredito eu, na frente da igreja. Quando eu me deparo com a igreja católica, que ele estaciona o carro, as lágrimas. Eu digo, eu estou nervosa, meu coração está acelerado. E ele faz, você quer voltar para casa? Eu disse, não, mas eu estou muito triste, porque eu estou negando tudo aquilo que eu sempre acreditei para me casar numa igreja católica. Isso me fere. Eu sentia que eu estava carregando culpa naquele dia. E aí, quando eu digo isso para ele, ele pergunta mais uma vez, você quer voltar? Eu digo, não. A gente está aqui, a gente não vai se casar na igreja católica, eu não já decidi. Eu não vou voltar atrás da minha decisão. Vamos fazer o que é necessário. Vamos fazer o curso de noivos. E isso, quando a gente ia para o curso de noivos, já era uma discussão, né? Porque eu perdia o culto. Que o curso de noivos era de 2 horas às 5 horas da tarde. O culto era às 6, não dava tempo de chegar em Rio Tinto. Eu disse assim, além de estar fazendo um curso de noivos na igreja católica, eu ainda perco o domingo do Senhor. Aí já ia reclamando para casa o caminho todinho. Mas com aquele sentimento de culpa. E aí é onde Nossa Senhora entra em ação. Né? Nesse embate de culpa, Nossa Senhora vem me acolher com colo de mãe. Mas eu não aceito. Que foi quando, na terça-feira, no final dos meus atendimentos clínicos, a mãe de uma paciente entra na minha sala. E quando ela entra na minha sala, ela disse, Thalita, eu queria conversar com você. E eu achei que era sobre a filha dela. E eu disse, pois não, pode entrar. Ela sentou e disse, então, eu pensei muito em você hoje. E é sobre você que eu quero falar. Aí eu disse assim, pronto, o que foi que eu fiz de errado? Né? Eu, psicóloga da filha dela, imaginei logo que era alguma coisa em relação à terapia. Eu disse, mas está tudo bem com o caso da criança? Eu digo, não tem sentido. Ela disse, pensei muito em você hoje de manhã. E eu achava que era porque fulana tinha sessão com você hoje. Mas não era. O Senhor me deu uma visualização. Aí eu, na minha cabeça, visualização. Tá bom. Totalmente cética, racional, visualização. Aí ela olhou para mim, irmã, e disse assim, eu vi o seu casamento. E ele Você não tinha falado nada ainda para ninguém. Eu com vergonha, envergonhada, dizendo assim, meu Deus, eu vou 29 anos da minha vida, todo mundo me vendo como uma cristã, protestante, com uma identidade. Então, o pessoal vai me ver entrando de noiva na igreja católica e vai entender nada. Era esse sentimento que eu tinha. Então, quanto mais eu conseguisse adiar isso... É tanto que tem gente que só soube, mesmo com minha conversão, depois que eu me casei. Porque
lá é cidade pequena, mas nem todo mundo achava que assim, ia casar no civil ou ia casar na minha antiga igreja. E não imaginava que ia ser um casamento na católica, né? Só quem eram os amigos próximos. Então, naquele momento, ninguém sabia, só meus pais e os pais do meu esposo e minha irmã. A irmã dele também, só a família base. E aí, quando ela diz isso, já me dá um choque, assim. Aí eu digo, mas ela é católica, é lógico que ela vai ver meu casamento na igreja católica, né? Porque eu sempre buscava, até os meninos do podcast, Juninho disse assim, tu tinha um chip, né? Um chip da resposta racional ativado. Aí eu disse, tinha mesmo, porque tudo eu buscava a razão. A razão, disse assim, não, isso não tem sentido. E aí ela diz assim, Thalita, eu via seu casamento, eu olhava e Diego estava muito bonito, lhe esperando. E eu via um homem ao lado dele e eu achava até que era um sacerdote. Mas aí eu olhava de novo e o sacerdote estava no lugar dele. E aí eu entendia naquela visualização que era o próprio Cristo ao lado de Diego, te esperando. Estava te aguardando. E aí aquilo já começa a mexer com o meu emocional, né? Com o meu coração. E aí ela diz assim, e eu via você entrando com seu pai e com sua mãe. E quando ela fala isso, me choca, essa foi a parte que mais me chocou. Por quê? Porque na semana anterior, minha mãe disse assim, Thalita, olha, as filhas agora entram com pai e mãe, é tão bonito, entre os 3 juntos. Porque eu não posso entrar contigo? Eu disse, claro que pode, mulher, vamos entrar os 3 juntos. Vai ser lindo. Aí Diego entra com o pai e a mãe dele também, vai ficar muito bonito. Aceitei quando minha mãe sugeriu isso. Quando ela fala isso, eu digo, pronto, essa visualização está certa. E aí ela continua. E ela diz, eu olhava 3 vezes, e na 3ª vez eu não via mais a sua mãe. Aí quando ela disse isso, me assustou. Mas aí ela continua, eu via Nossa Senhora. Ela estava segurando sua mão e o buquê junto com você. E conduzindo você até a Cristo e a Diego no altar. Aí nesse momento meus olhos marejaram e caíram em lágrimas. Aí ela olha para mim e diz assim, o Senhor pediu para eu vir aqui hoje para dizer para você se livrar de toda a culpa, porque Ele está cuidando de tudo. E no domingo, o sentimento que eu fui tomada foi culpa. E que você se permita descansar no colo de uma mãe. Quando ela diz isso, aí já criou a barreira. Eu estava achando bonito, chorando. Eu disse assim, meu Deus, eu estou chorando porque ela disse que viu Nossa Senhora entrando comigo. E eu não entendia. Eu nunca entendia os meus choros. Porque teve outros choros. Vai chegar lá no resto da história, sempre tinha muito choro, né, nesses momentos. E eu não entendia porque eu chorava, porque era involuntário o meu choro. E Thalita, vamos tentar explicar para quem está em casa essa dificuldade com Nossa Senhora. Como é que é isso? Como é que é essa visão, né, lá fora, essa dificuldade em aceitar Nossa Senhora como mãe, como intercessora, como medianeira? Sim, eu me apoiava muito na palavra, né, apenas nas escrituras, e aí pensava na questão da mediação. Mas aí, no Gênesis 3, não, Apocalipse 12, João, tudo. as bodas... Não, a intercessão dela nas bodas de Caná não existia para mim. Não, existia só que apenas Jesus era mediador. E ele é, sim, o único mediador. Sim, a igreja afirma isso. A igreja né? afirma isso, mas na minha cabeça... né, que foi criada acreditando, é que a igreja católica era uma igreja idólatra. E essa idolatria via justamente por Nossa Senhora. A idolatria era ela. Tinha a questão dos santos, mas os santos eram coadjuvantes. A maior idolatria era Nossa Senhora. Então, eu cresci acreditando nisso porque eu não entendia a diferença de adoração para veneração. Porque, lembra que eu falei que só é possível amar aquilo que a gente conhece? Sim. Então, eu não conseguia amar porque o que eu conhecia era totalmente... diferente do que é a realidade. Então, foi passada uma imagem para mim da Igreja Católica totalmente diferente do que ela verdadeiramente é. Né? E eu comecei a criar uma aversão à Igreja Católica pelo que eu acreditava que ela era e não pelo que ela verdadeiramente era, porque eu não conhecia. E qual é a verdade sobre Nossa Senhora que hoje a Thalita conhece? A verdade que eu conheço é que existe uma mãe que intercede por nós verdadeiramente. E assim, não abandona seus filhos. E hoje, poder contar com o amor dela, com o colo dela, para me acolher, para ser meu referencial de caminho para Cristo, porque o que eu vejo em Nossa Senhora hoje é esse caminho para Cristo. Ela nos leva verdadeiramente. Isso está na palavra, isso está no ensinamento da igreja. Não é? Nossa Senhora é aquela que nunca abandonou o Senhor, né? Esteve com Ele em todos os seus momentos, em todos os seus milagres, praticamente, no caminho da crucificação, até o fim com o seu Filho. E da mesma maneira ela faz conosco. Ela está conosco até o fim, intercedendo por nós. E hoje, eu sempre, quando me perguntam assim,
quem é Nossa Senhora agora para você? Eu digo, é esse exemplo maior de fé, né? Porque quem mais do que Nossa Senhora amou nosso Senhor Jesus. Aí eu vi até um artigo do padre Paulo Ricardo semana passada, que o título era assim, bem chocante. Jesus carrega 100% do DNA de Nossa Senhora. Aí eu, ai, que lindo. Agora é lindo, né? Antigamente eu iria ler e dizer, que conversa? Aí hoje eu olhei e disse, meu Deus, é isso? 100%. Que é uma coisa que, inclusive, eu vou contar também no final, que me fez não compreender a questão do sonho que eu tive no final, que eu vou contar, é porque eu não entendia porque eu fiz uma oração em nome do Senhor Jesus. Sim. E nada acontecia. E quando eu oro em nome de Maria, acontece. E eu não entendia. E depois o Senhor me dá essa luz, esse entendimento, que é porque Ele vai usar o meio que Ele quiser para realizar a sua obra. Sim. E, além disso, o seu sangue veio através de sua mãe. O sangue precioso de Cristo veio através de sua mãe. Então, assim, não tinha sentido eu acreditar que Nossa Senhora era só uma mulher que foi escolhida para carregar apenas o Salvador. Apenas isso, o nosso Salvador, só isso. E ser igual a mim e a você, que era a visão que eu tinha. Ela é como qualquer uma de nós. E eu disse, Jesus, me perdoa. Foi a primeira coisa que eu pedi perdão na confissão, irmã. Thalita, olha como é bonito, né? Vamos ver o que ensina a igreja à luz daquilo que é a revelação, daquilo que nós encontramos na palavra, né? Estou no parágrafo 970 do Catecismo. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Ao contrário, mostra sua eficácia. De fato, toda salutar ação da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, apoia-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela ofere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor, nenhuma. Entretanto, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, pelo povo fiel, da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas diversificada cooperação que participa de uma única fonte. Olha que bonito aquilo que ensina a igreja. É. Mas vamos lá, então. Qual foi esse método de Nossa Senhora, então, para trazer essa filha para perto? E olha que ela foi persistente, viu? Foi. Graças a Deus. Graças ao seu grande amor, porque, eu digo assim, o Senhor foi muito misericordioso com a minha vida, né? Porque eu rejeitava em todos os momentos, eu não aceitava aquilo que estava acontecendo e eu queria não crer naquilo. Eu queria buscar uma resposta racional para aquilo que acontecia. E aí, quando ela termina de falar, irmã, ela deixa a passagem bíblica de João, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Eu disse assim, igual uma bomba, ela deixa para mim, assim. Ela fala e diz assim, o Senhor mandou te entregar essa palavra. E vai embora. A mãe da paciente entregou essa palavra? Sim. No final que ela fala da visualização, que ela diz que o Senhor manda eu descansar no colo de uma mãe, ela deixa essa palavra. Então, assim, foi igual uma bomba pra mim, assim. Eu saí de lá, sabe quando a gente tá tão impactado que a gente chega a ter raiva daquilo? Eu saí dizendo assim pra mim mesma, entrei no carro, liguei o carro, aí eu disse assim, aí a lágrima descia, eu dizia, claro que eu vou deitar no colo da minha mãe, que eu não sou órfã, minha mãe tá em casa, vou chegar, vou deitar no colo dela, e eu tenho mãe, mas minha mãe da terra, né? Eu dizia assim, eu tenho mãe e eu vou deitar no colo dela quando chegar em casa. Mal sabia eu que minha própria mãe, durante esse processo todo também nunca de conversão... Nunca deixou Nossa Senhora. Nunca deixou Nossa Senhora e seria usada por ela. Thalita está se referindo à passagem João 19, 25 e seguinte, gente. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe perto dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho, e depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. E olha só como é importante, seu discípulo amado, né? O quanto nós somos amados do Senhor também, para o Senhor nos deixar a sua mãe, né? E quando eu olho para isso hoje, eu digo, meu Deus, onde é que eu estava? Quando a gente conversava, né, eu dizia assim, irmã Raquel, o que me deixa revoltada é porque hoje, quando eu leio a Bíblia, leio o catecismo, leio a tradição da igreja, eu digo, onde é que eu passei 29 anos? Onde é que isso aqui estava, essa riqueza? Estava durante 29 anos da minha vida. Estavam em lugares intocáveis porque não me era permitido.
ir além, né? Então, eu jamais iria me permitir pegar num catecismo para estudar e ver o que a igreja realmente prega e não o que as pessoas falam da igreja. Mas é por causa disso aqui, Thalita, né? Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, saber isto, nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. São Paulo, na carta a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele vai apontar a igreja como fundamento e coluna da verdade. Então, a igreja, através do seu magistério, tem essa autoridade para interpretar essa palavra, o que não acontece, né, nas demais denominações, onde essa interpretação, ela, digamos que, é usurpada e, de certa maneira, torna-se equivocada, né? Mas vamos lá. Ela acaba sendo utilizada da maneira como é cabível para mim, né? Como ela me ajuda, me auxilia. Isso exclui, inclusive, a tradição dos apóstolos, né? Que a própria palavra fala. Eu nunca escutei, irmã, eu tenho 29 anos de protestantismo. Eu nunca ouvi esse versículo. Igual a gente fala sobre Nossa Senhora, né? Não se prega sobre as bodas de Caná. Não se prega sobre a importância. É mais fácil ser pregado sobre Eva do que sobre Maria, né? Então, assim, ela é excluída, literalmente. Aí, quando a gente vai conversar, alguns dizem até assim, não, mas ela é muito... A gente respeita muito. Mas respeita como? Em qual lugar ela está sendo colocada? Sabe? Que respeito é esse? Eu não entendia isso. Eu dizia assim, o respeito está dentro do meu coração. E ponto, mas não é sobre isso. Né? O Senhor honra sua mãe em todos os momentos da sua caminhada. E porque quem somos nós para não honrá-la? Então, quando isso acontece, né, quando eu leio primeiro a questão da tradição sobre a própria palavra, ainda vem assim, que só a Escritura, né, que eu digo assim, meu Deus, na Bíblia, quando eu descubro também, foi outro boom na minha cabeça, que a Bíblia não fala somente a Escritura. Né? Eu digo, onde é que se embasa isso, quando nem a própria Bíblia se diz isso, mas se exclui a tradição que a Bíblia fala. E aí, assim, quando a irmã fala sobre as diversas interpretações que cada um vai tendo, se torna essa bagunça na nossa cabeça e a gente vai bebendo dessas fontes por ser igrejas protestantes. E a gente achar assim, as igrejas protestantes são irmãs, mas a católica não. Então, o que outra igreja protestante diz, que às vezes não é nem a minha denominação, eu vou tomar como verdade. Mas o que a católica diz, não. É tanto que a católica, para mim, nunca foi opção. Na época, o seu noivo, né, disse, você tem uma visão anticatólica. Você disse que ficou chateada. Chateada. Foi uma discussão nesse dia que ele falou. Olha, 2 Tessalonicenses, Thalita. 2 Tessalonicenses 15, aqui, capítulo 2, versículo 15, não é? Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Perfeito. Irmãos, vocês fiquem voltando esse vídeo e anotem. Anotem essas passagens e se aprofundem mais. Você nunca tinha visto essas passagens, né? Não, eu descobri depois que me tornei católica. Mas, assim, aí o pessoal diz assim, a Bíblia é diferente do católico. Não era essas passagens não eram, não. Eram as mesmas, mas nunca foi falado, nunca foi pregado sobre isso. O Scott Hahn, né, quando foi ensinar João 6, que começou a se desesperar e ligar para os mestres dele, foi os mestres diziam, Scott, pula essa página e pula essa, não vá se deter nisso aí, não. Não convém para o conhecimento que a gente tem, para o que a gente quer pregar, não. Sim. Isso aqui não. Então, deixa passar. E aí, nesse dia, né, eu chego na casa da minha mãe e quando eu conto para minha mãe chora. E aí eu digo, ai, meu Deus, maninha e seu cultivo de amor por Nossa Senhora. Porque o que é que acontecia? Minha mãe, protestante, depois que meu pai, né, vai para a igreja católica, porque eu fui batizada na igreja católica, e depois do meu batismo, praticamente, a gente sai, junto com meu pai. E aí meu pai sai da igreja, se afasta, passou 25 anos sem ir para a igreja nenhuma, e fica eu, minha mãe e minha irmã, indo juntas para uma denominação. E aí, nesse processo, eu cresci com minha mãe, chegava dia de Santa Rita de Cássia, que é a padroeira da nossa cidade, aí ela dizia assim, todo ano, quando começava a procissão, as coisas ela fazia, a bichinha de Santa Rita sofreu tanto. Aí eu olhava para ela e dizia, minha filha, você não imagina o quanto ela foi uma mulher sofredora. Ela sofreu pelo seu marido, depois ela sofreu pelos filhos e se manteve fiel. Aí eu dizia, mãe, tá bom, tudo bem, todo ano a senhora diz isso. Então, eu acho que ficava forte na reflexão dela, porque depois que eu vim descobrir, né, eu vi a foto dela vestida de Santa Rita. Além de participar das procissões, ela era devota e ia para a procissão vestida de Santa Rita de Cássia. Ela tinha um amor muito grande.
E aí ela lavava os pratos, cantando canções marianas, cantando canções católicas, tradicionais da Igreja Católica. E eu disse assim, meu Deus, não é possível não. Que essa mulher está há tanto tempo já na igreja tal, e essa mulher ainda não aprendeu os hinos da igreja. Só canta a música católica. Então, eu percebia que, no final das contas, minha família toda era católica. Só éramos nós 3. Então, na minha cabeça, era a minha família que estava errada. Né? Eu, minha mãe e minha irmã estavam no caminho certo. E minha avó, muito devota, ela diz assim até hoje, ela tem muito amor pelo terço. Ela diz que é o que sustenta ela, a oração do Santo Terço. Então, ela reza vários terços no dia, não só o terço mariano, mas ela passa o dia, ela liga na Canção Nova, ela liga na TV Século, onde estiver passando, ela vai ouvir a Santa Missa, ela vai rezar o Santo Terço, e é o dia todo. Ela diz, minha filha, eu rezo uns 6 terços por dia. Eu sento ali na minha cadeirinha, cato um feijão e vou rezando. Ela diz isso para mim. E eu sempre achei a fé da minha avó muito bonita, porque ela, para mim, também tinha essa imagem de uma católica verdadeira. Né? Mas aí, eu fechava os olhos. Né? Eu fechava os olhos para isso. Que bom que minha avó é uma católica fiel à tradição dela. Né? Eu dizia só isso, mas a bichinha está no caminho errado porque acreditou a vida toda nisso e vive de uma maneira muito fiel, mas de maneira errada. Era isso que eu pensava. Né? E, na verdade, a coitada era de mim, que vivia sem os sacramentos que ela tinha. Né? Mas isso, no processo, foi se passando o tempo e... Quando chegou nessa questão da minha mãe, né, ter chorado, eu disse, mãe, não sei nem porque eu falei para a senhora isso. Eu cheguei em casa para desabafar com a senhora vem chorar com essa situação. Porque eu imaginava que ela dizia assim, mulher, besteira isso. Ia deixar para lá, né? Ela ficou emocionada. Aí eu passo o resto dessa semana, assim, meio impactada com aquilo na cabeça. Mas foi nessa situação em que ganhou um presente também? Foi essa mesma... Depois dessa situação. Tá bom, não vou adiantar Primeiro não. Teve o trido. Tá, vamos lá então. E aí, depois dessa situação, vão se passando o tempo, eu e Diego, a gente começa a mandar os convites do casamento, decide a data, e a gente começa a dar prosseguimento à papelada da igreja, porque precisava da entrada para mandar para a arquidiocese, eu acredito, a questão do pedido do casamento misto, porque não era na própria paróquia que se resolve, tem que ser enviado para existir uma liberação. Mas tudo muito simples, né? Não é nada que assim vai voltar negado porque você é de outra igreja, não. É enviado e é assinado. E principalmente por ser uma igreja reconhecida, né, pela Igreja Católica. Sim. E aí, quando isso acontece... a gente começa a dar prosseguimento às coisas, e aí eu digo ao meu antigo líder, ao antigo pastor, que eu realmente decidi me casar na Igreja Católica, já porque eu queria livrar Diego de ser lesado, já que eu ia ser de todo jeito. Porque se a igreja tinha decidido assim, eu ia decidir por Diego, porque Diego ia continuar recebendo a comunhão, eu não iria fazer isso com ele, de casar no civil, só porque eu e Diego... não vamos ser lesados, eu não aceito casar na Igreja Católica. Muito pelo contrário, eu via o sacramento do matrimônio de maneira muito real, da maneira como eu acreditava, né? Não dá para casar errado, e eu não vou casar errado com o Diego. Ele realmente é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. E a seriedade do sacramento do matrimônio que eu via na Igreja Católica, né? Era ela que eu queria viver. Então, para mim, não tinha problema de casar lá, porque a visão que a Igreja Católica tinha do casamento, para mim, era real, era necessária, era verdadeira. Então, ela não entrava em conflito com os dogmas que eu tinha dificuldade, né? Era algo fácil para mim lidar com o casamento na Igreja Católica. Não era difícil, só era difícil o fato de eu ser protestante tanto tempo e não estar casando na minha igreja. Isso era difícil, mas casar na Igreja Católica não me feria, né? Porque, para mim, o que a igreja entendia do sacramento, beleza, estava ótimo. Mas aí acontece que vão se passando os processos e Diego diz assim, chega a sexta-feira da Paixão do Senhor, e Diego diz, amor, eu vou tocar na missa lá em João Pessoa. Vamos comigo para não ir sozinho? Olha a cilada, irmã, cilada boa. Ele diz assim, vamos comigo para não ir sozinho? E aí eu digo, vamos, porque eu vou tocar na missa. Aí ele nem tinha explicado que era o tríduo, né? Que era a missa mais longa, que teriam o final de semana, sexta, sábado e domingo. Eu não entendia. Tanto que quando eu contei o testemunho pela primeira vez, eu falo, gente, eu fui para a missa da sexta-feira, e o pessoal tudo, tríduo. Aí eu disse, ai, que bom. A catequese acontecendo comigo. Aí eu fui aprendendo também a partir do momento que eu contei o testemunho, porque eu não entendia. E aí eu fui com ele, começou a celebração, um padre muito sensato,
fez uma homilia belíssima. E eu disse assim, esse padre sabe das coisas. Eu fazia assim, era isso que eu sentia. Porque eu nunca tinha ido para uma missa. Tinha ido uma vez há muito tempo, quando um amigo meu faleceu. E um grupo se reuniu para ir. Aí eu acabei indo. Isso eu era bem nova. Mas não tinha ido mais para a igreja, né, para a missa. E eu achava a missa uma repetição, que usava um jornalzinho, que lia. Eu não entendia o que acontecia na missa. Que ficava em pé e sentava. Aí eu já fui para lá com esses pensamentos. Assim, eu vou para acompanhar ele, não é para viver a missa. Não é para viver a Santa Missa. E aí, quando eu vou com ele, que isso acontece, o padre faz a homilia, eu já me sinto tocada desde a homilia. Aí eu disse, não é possível não, que esse padre sabe tanto, não. Que ele pregue tão bem assim. Eu digo, não é possível, não, eu não vim buscar isso aqui. E aí já sou constrangida, começou aí. Quando ele termina, ele diz assim, vamos ficar de pé, vamos contemplar agora o Cristo crucificado. E aí, quando isso acontece, canta a canção Belíssimo Esposo, e eu começo a sentir meu coração constrangido com o sacrifício de Cristo, olhando para uma imagem. Aquilo que eu passei a vida toda tendo aversão. Vamos olhar as notas de rodapé. Dificuldade com imagens. Vamos lá. Essa era, irmã, essa era uma das mais fortes, mais duras para mim. Porque eu disse assim, gente, uma imagem de gesso. Que é isso? Eu vou estar me ajoelhando, orando diante de uma imagem, ou eu vou estar pedindo intercessão. Que coisa sem fundamento. Era assim meu pensamento. Quando eu olho para o Cristo crucificado, começo a chorar. E eu estava na celebração me camuflando, viu, irmã? Porque eu me camuflava. O que o católico fazia, eu fazia. Eu fiquei em pé, eu ficava. Para ninguém perceber que eu não era dali. Eu era muito esperta. Eu digo assim, ninguém vai perceber que eu sou protestante, não. Porque tem protestante que às vezes é convidado para ir para uma missa e fica assim, sentado, não faz parte do rito, né? Eu não, eu ficava em pé, eu sentava. Assim, ninguém aqui vai saber que eu não sou desse lugar, não. Vou fazer as coisas aqui. E aí eu ficava olhando assim o que as pessoas estavam fazendo, ele levantava a mão, botava a mão, sentava, fazia tudo. Quando isso acontece, do choro, todo mundo estava em pé, eu me sentei automaticamente, porque eu me senti constrangida de estar chorando. Porque no momento que eu choro para a imagem, eu tenho esse discernimento da representação que a imagem estava tendo. Aí eu disse, não acredito não. Que eu estou vendo essa imagem não como uma idolatria, mas como uma representação que me fez recordar do sacrifício. Uma conversão realmente católica, cheia de nuances. Insights acontecendo o tempo todo. Gente, isso aí é uma verdadeira aula. Olha aqui, Catecismo da Igreja Católica, citando exatamente com base na Sagrada Escritura. Pode abrir, Thalita. Parágrafo 2129. Olha isso aqui, parágrafo 2129. O mandamento divino, não é? Ele começa citando, não farás para ti imagem esculpida de nada. E aí ele vai explicar o que significa. O mandamento divino incluía a proibição de toda a representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica, no dia em que o Senhor vos falou do meio do fogo no Horebe, não vistes figura alguma, guardai-vos bem de corromper-vos, fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo. Deuteronômio 4, 15 e 16. Eis aí o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel, ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras, citando Eclesiástico 43. Ele é o princípio e autor da beleza quem as criou, Sabedoria 13. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que simbolicamente conduzissem à salvação operada pelo Verbo encarnado. Como, por exemplo, quando mandou Moisés fazer a serpente de bronze, a Arca da Aliança, os querubins, né? Tem toda aquela controvérsia, mas Êxodo 20 proibiu fazer imagens, mas em Êxodo 25 ele está mandando esculpir os querubins. Bom, foi se fundamentando no mistério do Verbo encarnado que o 7º Concílio Ecumênico em Nicéia justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou a nova economia das imagens. Vamos entender. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. É o
Thalita acabou de falar aqui. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. E ainda remata dizendo, os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas as considerem seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. É isso aqui, essa que é a fé da igreja. Então, quando você vai abrir lá Êxodo 20, o que o Senhor está proibindo, na verdade, não é o fazer imagem, mas é a idolatria, é reconhecer nela como se fosse o seu Deus. Sim, ali, na imagem. Até como um amuleto. Né? Porque se a gente usa a imagem como um amuleto, assim como o terço como um amuleto, ou algum sacramental como um amuleto, né? Colocando nele a nossa segurança, né? A gente precisa entender que aquilo precisa nos conduzir para Cristo, que é a nossa segurança. Então, quando a gente olha para uma imagem, eu até brinco assim hoje, eu digo engraçado, que a gente nunca achou que era idolatria beijar a foto de um filho, né? Beijar a foto de um pai, dizer assim, meu Deus... beija a foto. Consciente Tenho que não tanta é ele. saudade. É uma representação, a imagem. Seu filho não tá ali. Por que você beija essa foto com saudade? Né? Mas porque ela te faz recordar. Né? E hoje eu sempre faço eu digo, a imagem é uma fotografia que faz recordar também. E o quanto a gente precisa dessas janelas, né, Thalita? Porque, não sei se você percebeu que no mosteiro é imagem para tudo que é lugar. E a madre é de caso pensado, não é por acaso. Ela fala, não, nós estamos num mundo tão caótico, de tanta luxúria, tanta impureza, que eu faço questão de colocar a imagem do sagrado em todos os lugares, que para onde vocês se voltarem, vocês se lembrarem a todo instante do céu, da santidade, do sagrado. Não tem como não recordar quando a gente olha para uma imagem. Eu sempre digo assim, a gente acha que assim, vai colocar ali uma imagem parada e ela vai ficar só lá, né, naquele lugar, e não é para isso. É igual a Santa Missa. A Santa Missa, quando ela acontece, toda vez vai sacrificar Jesus. Não, ela nos recorda. O sacrifício é único. O sacrifício de Cristo é único e ela nos recorda desse sacrifício. Eu digo hoje o quanto eu me tornei uma cristã melhor após me tornar católica, porque hoje eu não me esqueço mais do sacrifício. Anteriormente, eu participava de uma liturgia que por si só me ensinava o que a Escritura dizia. E hoje, além de eu aprender sobre a Escritura, né, eu aprendo e recordo toda a missa após missa, o sacrifício que faz eu me tornar uma cristã melhor. E lembrando que esse fazer memória, não é exatamente atualizar. Então, é um só sacrifício, mas que se perpetua, não é? Que se perpetua. Então, é uma grande graça nós vivermos, adentrarmos nesse mistério, como diz Apocalipse, a gente falava, né? A missa é esse céu aberto e poder tomar parte no sacrifício de Cristo. É o único sacrifício que se perpetua. Isso.